Oi, crianças! Na nossa aula de geografia de hoje, vamos falar sobre ruas. Isso mesmo. Vejam aí essas imagens. Viram essas imagens? Então, existem vários tipos de ruas. As cidades, elas podem conter ruas, avenidas, praças. Vocês conhecem alguma praça famosa ou alguma avenida famosa da cidade da gente? Aqui em Maceió, no caso? Então, uma das avenidas mais conhecidas, eu acho que por todo mundo, é a Avenida Fernandes Lima, que é aquela que a gente segue até o centro. E outra praça também, que é uma praça bem conhecida, é a Praça Centenário. Então, essas são algumas das praças, uma das praças, né? E uma das avenidas que temos aqui na nossa cidade, Maceió. Então, falando sobre ruas, praças e avenidas, vamos saber agora o que significa cada um, o conceito de cada um. Afinal, o que é uma rua? Vocês sabem o que é uma rua? É um espaço, é um caminho, né? Utilizado por pessoas e por veículos. E nas ruas possuem calçadas, que quem utiliza são os pedestres, né, para poder trafegar, para poder andar nessas ruas. E o que são avenidas? As avenidas, elas são mais largas do que as ruas e elas costumam ligar as regiões da cidade. E também o tráfego, né, o fluxo de veículos são mais intensos, tem mais veículos trafegando na avenida do que nas ruas. E praças, o que são praças? Geralmente as praças são aqueles ambientes onde possuem árvores, tem estátuas, bancos, jardins, que geralmente quem utiliza, quem vai às praças, né? As pessoas que querem respirar um ar puro, querem passear com a família, fazer um piquenique. Então, nas praças, elas servem para isso. Qual é o lugar que vamos diariamente? A escola. Sempre seguimos o caminho da escola até as nossas casas, não é? Então, seguimos um trajeto. Passamos por ruas. Existem ocasiões que são nos perguntado onde é que moramos? Se é casa, se é apartamento, qual é o número da casa, qual é o local, o bairro, o município, o estado. Então, vocês sabem como é que se chama o conjunto disso? Como é que é chamado o conjunto de todas essas informações? De número da casa, estado, município, o local, a rua, o nome da rua. O conjunto dessas informações se chama endereço. Então, sempre quando a gente quer resolver alguma coisa, fazer alguma inscrição, até mesmo alguém nos pergunta onde é que você mora. Então, essas informações são chamadas de endereço. Precisamos saber onde moramos, precisamos saber qual é o nosso endereço. Então, o endereço é um dado muito importante para nós, porque ele ajuda a que as outras pessoas nos localizem, saibam onde é que moramos e também para a gente receber correspondência, né? Cartas, alguma encomenda, geralmente compram na internet, por exemplo. Então, precisa digitar o endereço corretamente para que o produto venha diretamente para nossas casas. Sempre que é pedido o nosso endereço, as informações do nosso endereço, né? Além do nome da rua, o estado, a cidade, o número da casa, também é pedido o número do CEP, de onde moramos. Então, CEP, essa palavra CEP, C-E-P, o que é que significa isso? CEP, Código de Endereçamento Postal. Essa sigla significa isso, Código de Endereçamento Postal. E para que serve esse CEP? O CEP é composto por 8 dígitos, são 8 números. E esses números, eles dizem exatamente onde moramos. Cada rua tem o seu CEP. Então, quando é digitado lá o CEP, fica mais fácil das correspondências, as encomendas chegarem ao nosso endereço corretamente, do que só digitar, só escrever o nome da rua, por exemplo. Existem ruas que têm o mesmo nome. Então,
algumas mudam uma coisa ou outra, então precisa exatamente do CEP, esse número, esses 8 dígitos, que ele vai dizer com certeza onde é que moramos, certo? Então, o remetente, sabendo direitinho o seu CEP, remetente é aquela pessoa que vai enviar uma encomenda para você, uma carta. Então, ela sabendo o seu CEP direitinho, então não tem erro do o que você tiver que receber não chegar, certo? Então, quem envia é o remetente e quem recebe é o destinatário, certo? Eu falei que as ruas são caminhos utilizados por pessoas e também por diferentes veículos, não foi isso? Mas significa que todas as ruas elas são iguais umas das outras? Não, de jeito nenhum. Isso vai variar muito da cidade onde moramos. Na cidade, por exemplo, as ruas são muito movimentadas, né? Tanto de pessoas quanto de veículos. Tem calçadas, são pavimentadas. O que é pavimentadas? Tem aquela pista, asfalto. Algumas sim e algumas não, né? Nós sabemos disso. Principalmente aqui no bairro do Vilagem. Tem ruas que são pavimentadas, tudo bonitinho aquela pista. Mas tem outras ruas que não, ainda continuam no barro. Isso acontece, depende também muito do bairro onde moramos, ok? E também nas cidades do campo, por exemplo, existem também suas diferenças. Então, tem ruas que não são pavimentadas, nem calçadas. Então, varia muito do local onde moramos. Cada rua é diferente uma das outras, certo? Mas não é por causa disso que não devemos cuidar das nossas ruas. Então, devemos zelar por isso. Sabemos que tem órgãos competentes para isso, ou seja, tem aquelas pessoas que fazem a coleta do lixo, por exemplo. A prefeitura, ela organiza todas essas coisas. Também é a prefeitura que deve zelar pela pavimentação, pelo asfalto, pela organização das ruas. Mas nós também devemos fazer a nossa parte. Não devemos jogar lixo na rua, devemos fazer a nossa parte, devemos zelar pelas nossas ruas, até porque estamos no inverno. Então, se a gente não cuida das nossas ruas, se jogamos lixos, não nos preocupando, quando chover, aqueles lixos irão para os esgotos e ali vai entupir, e quando entope, começa a encher as ruas, então aquelas águas vão para dentro das casas. Então acontece tudo isso, devemos nos preocupar com o próximo também. Lembram que esse também é um dos mandamentos do Senhor, e amar o nosso próximo? Então quando a gente cuida do nosso próximo, estamos também cumprindo esse mandamento. Então devemos pensar no nosso próximo, certo? Então a gente deve respeitar também o horário, por exemplo, existem horários para som alto. Então, se eu quero dar uma festa, eu sei que o horário da minha rua é até às 10 da noite. Por que eu vou exagerar para incomodar os meus vizinhos? De jeito nenhum. Então, a gente deve também zelar por isso, ter o cuidado. Outra coisa também, não mexer nas flores, nas árvores. Se tem aqueles canteiros, aqueles jardins que deixam a nossa rua mais bonita, porque eu vou lá e ficar arrancando as folhas, as flores? Deixa elas lá no cantinho delas, servem para embelezar a nossa rua. Certo, crianças? Então, essa foi a aula de hoje sobre diferentes tipos de rua, sobre o que significa ruas, avenidas, praças. Então, vocês também irão responder a atividade da página 309. Na página 309, essa primeira questão aqui, vocês irão marcar a ida que vocês usam, né, em torno da sua moradia. O que é que tem em torno, ao redor da sua moradia? Vocês irão marcar um X no que tem no seu bairro, certo? Tem várias opções aqui, ponto de ônibus, tem lojas, tem árvores, vocês irão marcar um X, ok? E aqui a segunda questão está perguntando, o que é CEP? O que é destinatário? O que é remetente? Eu falei também nesse vídeo, mas vocês podem também estar pesquisando na internet, ok? Então é isso, crianças. Essa foi a aula de hoje. Beijos, tchau, até a próxima.